eu sempre falo com os alunos, né? Quem para de estudar esquece até o que já sabe. Meus sobrinhos todos Verdade. foram com você e todos eles são acima da média. Então eu falei, nossa, será que medicina é isso? Será que minha vida vai ser assim, né? O mercado é bom para o médico? É bom para o médico. Vocês que vão fazer medicina, vocês vão ter mercado, vocês vão ganhar dinheiro se vocês quiserem. Formada pela UFMG, residência médica em obstetrícia, especialista em ortomolecular e saúde da mulher. O BelaCast de hoje é super especial com essa médica maravilhosa, que eu tenho o prazer de chamar de minha médica e também de minha amiga, doutora Vanessa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui com a Bela. Bela é uma querida, participei dos melhores momentos da vida dela. É verdade. Dos 2 partos. E que se tornou uma amiga mesmo, né? Paciente que vira amiga. E medicina tem dessas histórias. Legal, né? E eu sempre falo com os meninos que alguns alunos marcam a minha vida e que viram amigos também. E é um prazer, né? Te chamar de minha amiga e a gente conversar. Eu já me abri com ela, já marquei consulta para chorar no consultório. E é bom, muitas pessoas marcam consulta para chorar. Que bom que não fui só eu, né? Mas enfim, obrigado por você ter aceitado meu convite. Tem muitas alunas nossas que já te seguem, que se inspiram em você. E eu acho que eu vi o nosso bate-papo de hoje, vai inspirar elas mais ainda, né? Porque eu sempre falo da vida que vale a pena viver. E quando a gente abriu, um tempo atrás, eu abri uma pesquisa para as meninas, né? Falarem o que elas imaginam da medicina, por que elas querem ser médicas, e o seu nome apareceu, né, falando que querem, se espelham muito em você, se inspiram em você. Eu falei, gente, que incrível, né, eu divulgo, sempre te mostro nos meus stories e tal, e elas falando que se inspiram em você, eu fiquei mais feliz ainda. Falei, tem que chamar a doutora Vanessa para um bate-papo, né, pra gente conhecer mais ainda. O prazer é todo meu, e que bom, né, ser inspiração. Me inspirei em várias pessoas também, mas é importante a gente pegar as inspirações também e criar nosso próprio caminho, né? Com os nossos sonhos, com aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente imagina. E vamos lá. Vamos. Eu separei aqui algumas perguntas muito legais e eu já queria começar com uma das maiores curiosidades que vocês têm, né? Que é entender como é que tudo começou. O que te inspirou a seguir a carreira médica e se teve algum momento, assim, alguma coisa decisiva, sabe, que te motivou a tomar essa decisão? Assim, por que você quis ser médica? Bom, eu sempre, desde criança, imaginei... eu sempre falava que eu ia ser médica, né? E eu não tenho médicos na família. Então, era uma coisa meio estranha para os meus pais. Meu pai é economista, era fazendeiro, foi do Banco do Brasil, minha mãe dona de casa... E a gente não tinha médico na família, e eles achavam aquilo um sonho. Criança, tá. Coisa de menina. Coisa de criança. E aí chegou a época de fazer vestibular. E eu era muito estudiosa, e a gente tinha na época um negócio de separar, eu não sei como que é isso hoje, separava em áreas. E eu fui para a área biológica. E no final, na hora de fazer vestibular... todo mundo falou assim, Vanessa, não vai fazer medicina, né? Não dá, não é para você é muito patricinha, né? Apesar de ser muito estudiosa, mas é muito pesado, minha filha, eles achavam aquilo um absurdo, eu fazer medicina. E nessa eu resolvi não fazer medicina, fazer administração, você sabia? Não sabia disso. E aí estudei para fazer medicina na UFMG eu queria, o UFMG era muito difícil, e é ainda muito difícil, né? E eu estudei para fazer medicina, acabei não fazendo vestibular para medicina, me inscrevi, não fui, viajei com minhas amigas, porque eu tinha passado na PUC para administração, resolvi fazer PUC, não tinha medicina. Aí eu falei, vou fazer administração, que talvez seja, meu pai tem razão, minha mãe... E aí, fiz e passei em primeiro lugar, porque eu estudei para fazer medicina. Então, passei, resolvi fazer, vou fazer administração, e aí fiz 2 anos. Isso, eu tinha 17 anos.
Com 18 anos, eu falei assim, não é para mim administração. Eu quero fazer medicina. E falei para o meu pai, eu quero fazer medicina. Então, eu vou continuar administração, mas vou fazer um cursinho, na época era... ainda tem cursinho, né? Mas um cursinho que eu quero fazer prova na UFMG no final do ano, se eu passar, ok. E passei, né? E deixei a administração no segundo ano, porque eu passei nesse segundo ano, então eu estava com 18, ia fazer 19. E era o sonho da minha vida. E eu fui a pessoa mais feliz, assim, no dia que eu vi o resultado e que minha maior nota foi redação. Que legal! Não estou lembrando o que era. Depois a gente vai pesquisar, né, Bela, o que era o tema. Mas a maior nota foi redação e foi isso, assim. Isso que me fez, assim, era um sonho de criança. E eu realizei esse sonho e realmente, assim, muitas vezes a gente tem um sonho, mas quando você entra naquilo, e eu vejo muito isso na medicina, as pessoas têm um sonho, né? O sonho da profissão, o sonho do dinheiro, o sonho da vida fácil, nada fácil. E elas desistem, elas veem que não é nada daquilo, né? Que realmente é muito difícil, realmente o curso é pesado, e mais do que isso, o curso não é o curso que é pesado, é o pós que é pesado, né? A vida é pesada, mas é muito boa. E eu realmente me identifiquei, vi que era aquilo que eu queria e fui muito feliz na faculdade e toda a minha vida, assim, sou feliz, não me vejo jamais sendo outra coisa que não seja médica. Que legal! Não sabia disso, gente, olha só. Administração na PUC, que incrível. Não te imagino trabalhando com isso. Gente, assim, eu vejo os conteúdos da doutora, ela sempre fala de parto humanizado e tal, mas vocês não têm noção do quão humana ela é. Assim, em todas as consultas, o jeito de conversar com todo mundo. Eu nunca vi essa mulher destratando alguém, sendo fria, seca. Nunca te vi. Sim, nem às vezes quando a gente ia pro consultório, eu pegava o último horário, eu sabia que ela estava cansada, mesmo assim, era uma consulta incrível, detalhada, conversando, né, com a gente. Que bom que você gostou. Que bom saber que é a realização da sua vida, né? E aí, puxando um gancho disso, quais foram as suas principais conquistas profissionais? Nossa, Passar foi o ápice, né? Mas depois tem muita coisa. Depois tem muita coisa. Assim, formar foi um marco muito importante na minha vida. Formar já grávida, inclusive, né? Foi um marco, foi difícil, né? Fazer residência, terminar a residência, assim, foi uma época bem difícil na minha vida, com o neném pequeno, mas, assim, acabar a residência... Você casou nova, né? Eu casei muito novinha, e aí eu tive filho logo logo que entrei na residência. É uma boa história para se contar, viu, Bela? Para as meninas que vão fazer residência. Mas, então, fazer a residência, eu fiz no Hospital Mater Dei, eles foram maravilhosos comigo. Depois fui para São Paulo fazer ultrassom, passei um ano em São Paulo, depois fiz alguns fellows fora do país. E a gente consegue, quando a gente quer, e a gente está fazendo com muito amor, mesmo casada, mesmo com filhos. Eu tenho 3 filhos, eu consegui realizar isso tudo. Então, assim, os marcos, né? Então, marcos na minha vida, assim, as minhas conquistas profissionais. Isso, mestrado, fazer minhas especializações. Depois eu fiz especialização em ortomolecular, que foi descobrir uma nova medicina. E quando a gente fala ortomolecular, a gente tem que voltar, aí você volta a ser estudante, aquele estudante de primeiro ano de medicina de bioquímica. Então, foi uma descoberta diferente do que tratar doenças só, né? Tratar almas, tratar células, prevenir doenças. Então, foi uma nova era na minha profissão. Então, foi muito importante, assim, eu acho que todo esse tempo de 30 anos... cada ano eu tive uma conquista diferente, né? Cada ano eu me especializei em alguma coisa diferente. Depois da ortomolecular, eu comecei a estudar muito hormônio.
Depois de estudar muito hormônio, e ainda estudo todos os dias, comecei a buscar esse novo mundo, né, que é o mundo das mulheres que vão amadurecer, e cada vez vamos ter um público mais velho, né? Então, a medicina regenerativa, a medicina de longevidade, então são marcos muito importantes na minha vida. Legal. E uma coisa assim que eu vejo, né, que você não para de estudar. Não, isso todos os dias. Sempre, né? E sempre se especializando, sempre buscando mais conhecimento. Né? Gente, eu sou fã. Eu acompanho mesmo os stories dela, assisto tudo que ela posta. E constantemente eu vejo que você está indo fazer curso. Você foi fazer um curso, eu estava quase ganhando a Alice. Não foi fazer uma especialização? Foi agora, né? Esse ano. Era em hormônio. É isso. Né? E eu acho muito interessante isso. Assim, eu sempre falo com os alunos, né? Quem para de estudar esquece até o que já sabe. E esse ano agora eu voltei também a estudar, voltei a me especializar, né? Tô estudando sobre memorização, técnicas de memorização para otimizar os estudos dos meninos com auxílio da neurociência, porque senão, né, ainda mais com a inteligência artificial, a gente fica para trás. Não tem jeito. Se tem um conselho que eu daria para todo mundo, em todas as profissões, estude todos os dias. Não é aquele estudo maçante que a gente tem que estudar para o Enem, né? Não, estude com prazer, né? Em cada caso, a gente sempre aprende alguma coisa. Sim. Então, quem vai fazer medicina, você sempre vai aprender alguma coisa com algum caso. Então, às vezes, assim, e sempre, tá, gente? Com 30 anos de formada, tendo várias especializações, não sei quantas... de vez em quando eu me deparo com pequenas dúvidas, ou sempre penso assim, será que eu fiz o melhor para essa pessoa? E sempre no final do meu atendimento, antes de dormir, eu leio 1 hora, assim, eu pego um caso desafiador que eu tive naquele dia, e sempre tem, tá? Mesmo que seja uma simples candidíase, tem alguma coisa desafiadora nisso, em cada pessoa especificamente. Então, ler, aprender, fazer o que você pode fazer de melhor em cada profissão, né? Não é só em medicina, na sua, em qualquer profissão, é isso que você está falando. Porque senão você vira um profissional medíocre, né? Medíocre é o quê? É na média. Medíocre é na média. E assim, sair da faculdade de medicina, há 30 anos atrás, se eu estivesse fazendo hoje as mesmas coisas, eu estaria fazendo uma coisa muito medíocre. Né? Então, o diferencial, apesar de toda a tecnologia, de inteligência artificial, ninguém vai substituir o ser humano que cuida daquilo que ele faz com amor. Sim. E com competência e aprendendo coisas novas, né? Legal. Ninguém vai substituir isso, não. Nada. Nada. Porque aí você fica em cima da média, né? Você se destaca. Inclusive, puxando também o gancho para isso, você acha que essa característica sua, pessoal, não só falando assim das especializações, etc., você acha que isso, dentro da medicina, te ajudou a construir a vida que você tem hoje? Ajudou muito. Eu acho que é uma característica de cada um. Mas a persistência, né? A persistência, saber aquilo que eu realmente queria, estudar cada vez mais, e sempre uma coisa que eu honro, que está na nossa... Quando a gente faz o juramento lá de médico, você jura várias coisas, e aquilo passa, né? Passa... Mas eu sempre fiz questão, assim, pelo menos uma vez por mês, eu leio aquele juramento. Eu tenho ele dentro da minha Bíblia, que meu pai me deu. E eu leio, é uma das coisas que eu leio uma vez por mês. E o melhor que eu acho, que eu fico até emocionada disso, é assim, eu fiz o melhor. Eu fiz o meu melhor. Eu acho que isso foi um diferencial na minha vida. Legal. Né? E é isso, assim, o que eu falei com vocês, de ter aquela consulta humanizada, de ver que a doutora Vanessa, ela entrega o melhor dela em tudo que ela faz. Né? Eu já vi ela gravando aula, já vi você gravando vídeo. Né? Quando o negócio não tá bom, ela faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Né? Porque é essa característica, eu acho isso muito incrível. Né? E nesses 30 anos, pensando assim, trabalhando em hospital,
clínica, eu sei que você já trabalhou também em SUS, Já. né? Quando você era mais nova. Eu trabalhei uns 5 anos dando plantão. Já fiz 20 partos por dia. Quantos partos você já fez até hoje, você sabe? Eu parei em 10 mil, mas eu acredito que estão 13 mil, porque depois de um tempo você começa a diminuir. E agora eu tenho cada vez diminuído mais os partos, né? Só de pessoas muito especiais, igual a Bela. Mas eu fiz muitos partos. Mais de 13 Eu acho que mil eu já partos. fiz mais de uma cidade, né? Tem cidade que tem menos de 13 mil habitantes, né? Nossa, menino demais. Menino demais. E é uma delícia, tá? As mães levam para eu conhecer, tirar foto, aqueles meninões, assim, às vezes uns de 2 metros de altura. Não, a Ana é doida com ela. A Ana consulta. Gente, A Ana Ana, foi uma piada, engraçada, uma piada. Eu tava fazendo uma consulta, era a consulta da Alice, né? Doutora Pré-natal. Pré-natal da Alice. E aí a Ana, que ganhei com a doutora Vanessa também, a Ana lá mexendo e conversando e tal, e a doutora assustada, falando assim, Bela, o vocabulário dela é muito bom. Verdade. Eu falei, são as vitaminas que você sempre me passou, né? Método WR. Método WR, tudo porque justamente essa medicina ortomolecular, né? É. Sempre fizemos os exames e ela sempre me suplementou de acordo com as necessidades que eu precisava da época, enfim. E aí a Ana lá conversando e tal, ela pegou uma lupa, você lembra? Doutora, aqui ó, tem que falar com a secretária para limpar melhor o consultório. Você me empresta aqui? Minha cara foi no chão. Eu falei, Não, eu fiquei Ana! super preocupada de ter alguma coisa suja. Ela tava com a lupe lá e tal. E falando assim, porque eu também vou ser médica como a doutora Vanessa e pegando as coisas. Eu falei, minha filha. E aí, gente, corta a cena. Fui dar uma vacina na Alice, aquelas vacinas iniciais. Aí a Ana falou assim com a médica, né, no dia que tava atendendo a gente. Moça, eu posso pegar também algodão? Porque no consultório da doutora Vanessa, a doutora Vanessa deixa. E aí era uma médica mais séria, mais... É assim, mais seca, né? não, mas eu não sou a doutora Vanessa, não pode. Faz favor de ficar quieta, menina. Ô, tadinha. Ô, dó! E aí a Ana, tá bom. Aí Que ela lá falou eu comigo deixo assim, fazer tudo. mãe, eu prefiro a doutora Vanessa. Eu falei, né, amiga? Fofinha demais. E faladeira, e aí, gente, enfim. E a gente sempre brinca, fala assim, tá vendo? São as crianças da doutora Vanessa. Porque meus sobrinhos todos É verdade. foram com você. E todos eles são acima da média, faladeiros e Não, comunicativos. e a Alice, eu tô chocada. A Alice, com 2 meses, cada olhão, rindo. E fica prestando Toda- atenção em tudo e querendo conversar, né? Não, Método WR, tá vendo? E aí, puxando para isso, né? Com certeza você já deve ter tido algumas histórias inusitadas nesses 30 anos de medicina. Tem alguma história, assim, curiosa ou engraçada que te marcou? nossa, eu tenho várias histórias. Eu contei uma aqui para a Bela que a gente não vai contar aqui, não. Mas Não, aí. deixa no off. Mas eu sempre fui muito curiosa. Então, antes de formar, eu fiz estágio 4 anos no Hospital Mater Dei. E eu fazia tudo. Eu fazia de tudo, eu queria entrar em tudo, eu queria entrar na cirurgia. Me chamava para fazer alguma coisa, tem alguém que pode ajudar, eu era um faz-tudo, né? Eu instrumentava, eu entrava na cirurgia, eu segurava perna de homem de 2 metros para o ortopedista operar, eu fazia de tudo. Então, eu já tive cenas inusitadas, assim, cirurgias urológicas que eu tinha que segurar, né? E isso é novinha. E, às vezes, os pacientes ficavam completamente estagiários, né? Nova, 20 bonita. anos, né? Eles Linda, ficavam, linda. na época. Ainda é linda. E aí, eles ficavam... constrangidos. Eu falava, gente, vamos sedar rápido o paciente, para ele não ficar constrangido. Então, eu lá segurando, né? Isso foi uma história. Outra história que a gente estava comentando aqui, que a gente sai da faculdade de medicina, gente, absolutamente sabendo quase nada, né? Então, eu sabia um pouco mais, porque eu tinha uma prática de 4 anos de estágio. Como eu fazia tudo, gente, fazia tudo, eu não ganhava nada. Eu passava minhas horas vagas dentro do hospital. Mesmo casada, mesmo grávida, tudo. Eu fazia questão de fazer tudo para aprender. E a gente saía sem saber absolutamente nada.
isso é um caso, eu vou contar 2 casos muito parecidos, só que um, quando eu formei, e um, quando eu, agora, recente, há um ano atrás, isso aconteceu comigo, exatamente setembro do ano passado, tem 11 meses. No começo, eu estava voltando de um congresso, num avião, um congresso no exterior. Estava voltando um congresso de Roma, a gente foi apresentar, o hospital foi apresentar um trabalho, e eu fazia parte desse trabalho de fazer, e eu fui apresentar lá em Roma esse trabalho, e voltando de Roma, no avião, perguntaram se tinha um médico para atender. Eu tinha, sim, eu já tinha CRM, eu não tinha ainda nem carimbo, né? Então, gente, eu não sabia o que fazer, né? Só que perguntar, tem um médico? Tem um médico aí. Na hora, né? Você fica doido, você forma, você quer pegar seu carimbo, sai carimbando tudo. Perigo, não façam isso. Tá? Que isso é coisas que você não deve fazer. Depois a gente pode falar isso. Coisas que você não vai fazer quando você estiver na faculdade de formar. Primeiro que você não pode dar opinião em nada, né? Quando você está estudando medicina. E depois, isso aí, carimbando tudo quando você forma. Então, tô lá, quem tem médico, e eu logo, né? Vou lá, achando. Né? Gente, eu não sabia o que fazer no avião. Era uma pessoa com uma diarreia, ela desmaiou, e eu falava, e tinha que pegar um soro, não sabia pegar o soro, eu não sabia qual soro, o que eu dava, eu não sabia absolutamente nada, gente, eu não tinha começado, a gente tinha acabado de formar, né? E dei graças a Deus, chegou um outro médico experiente, fez tudo, eu fiquei lá só meio que auxiliando. Gente, me deu uma frustração tão grande. Gente, não é um caso engraçado, esse é triste. Não, mas né? Eu fiquei frustrada, falei assim, como assim? Eu saí da faculdade e eu não sei nada. Eu achei que eu soubesse, né? Resolver tudo, podia resolver tudo. Não sabia, gente. Ainda mais no avião, sob pressão, um monte de gente olhando, com material escasso na época, 30 anos atrás, material de emergência do hospital era muito escasso. Então, o que fazer? Sabia, né? E aí chegou um médico experiente, fiquei olhando, vi ele fazer. Enfim, voltei frustrada, falei, gente, eu vou estudar muito, eu tenho que aprender muito e praticar mais e mais e mais e mais. Para nunca mais passar isso. Enfim, passei pela emergência, fiz João 23, junto com minha residência, eu ainda fazia João 23 na emergência, para ter esse traquejo de emergência mesmo, se acontecesse alguma coisa. Parente adora passar mal na sua frente, né? Amigo adora ter coma alcoólica do seu lado, então você tem que aprender. E aí eu fui e aprendi. Passei, hoje minha vida é muito tranquila, uma vida de consultório, de pacientes particulares, então, achei que nunca mais ia acontecer nada comigo. E aí, antes, o que aconteceu exatamente o ano passado? Minha filha teve bebê em Barcelona, e eu estava em Barcelona, fui ver minha neta em setembro do ano passado, acho que ela estava com uns 6 meses, 7, e fui ver minha neta na volta de Barcelona, no meio do avião. Depois eu estava lá na frente, no avião, né? E aí passava champanhe, passava vinho, taranã, pedi um vinho maravilhoso, servindo um vinho lá, italiano maravilhoso. Falei, vou tomar, vou jantar. Tô de férias no avião. Fui tomar meu vinho, jantar. Bela. De repente, assim, eu estava começando a tacinha de vinho e jantando, quando falam no avião, assim, urgência no avião, se tiver algum médico, falou em inglês, falou em espanhol, falou em português. Falei... Eu sei, assim, olhando para a taça. Eu olhando para a taça, meu jantar maravilhoso, assim. Falei, não, deve ter um monte de médico aqui. Vou esperar alguém. Eu fiquei olhando, assim, para trás, 5 minutos depois, nada. Por favor, uma emergência muito grave, se tiver algum médico, parece que é uma parada cardíaca. Aí eu falei, eu jurei que eu vou. E não foi nenhum médico. E eu fui.
E aí eu sabia o que fazer, né? Legal. Então, e tinha desfibrilador, então a gente já tinha tudo, o aparato todo que eu precisava, se o paciente saiu bem. A gente teve que fazer uma parada de emergência na primeira cidade do Brasil, estava em alto mar. Então, a primeira cidade do Brasil, pararam, esqueci o nome. Desceu. No Nordeste, ela desceu, eu fui acompanhando até a ambulância, mas bom, deu tudo certo, ela tá ótima, tá viva, se ela ver esse podcast, vou até mandar para ela assistir, a gente se fala, porque ela agradeceu demais, né? E foi uma parada cardíaca grave, se eu não tivesse lá, e realmente tinham mais 2 médicos que chegaram bem depois, mas eles já tinham bebido todas. Então... Eles esperaram. Ele falou assim, você já resolveu? Então a gente não vai te ajudar não, tá? Eu não tô em condição. Então isso foi um caso inusitado. Sim. Não foi engraçado. Até que foi, né? Tiveram muitos casos engraçados, né? Mas esse... Não, é engraçado, mas é um aprendizado, uma coisa muito legal que aconteceu na minha vida. Eu lembro do caso, se você quiser contar, se você lembrar, com a mãe do Túlio. É verdade. Né? Gente, a doutora Vanessa, mas eu acho que você contando é mais legal. Mas a doutora Vanessa tem uma história com a mãe do Túlio. Eu, na verdade, quando eu atendi a mãe do Túlio, eu acho que eu estava no final do meu estágio. Ela conta que você era bem novinha. Eu estava no final do meu estágio, eu muito intrometida, eu atendia tudo. Era no Hospital Santa Lúcia. Atendia tudo. Então, chegou lá, eu era a primeira a levantar, atender. Se eu não soubesse, eu chamava o médico de plantão para me auxiliar. E a mãe do Túlio chegou e... Se eu não me engano, ela estava com sangramento. Ela estava com sangramento e tinham falado com ela que ela ia perder o bebê, que ela estava abortando. Eu falei, não, você não está abortando, a gente vai fazer um ultrassom. E eu tinha muito essa coisa humana desde sempre, assim, né? E... atendi a mãe do Túlio com todo carinho, falei assim, olha, você não vai internar, você não vai fazer curetagem, não é isso, você vai fazer ultrassons, pode ser só um sangramento, seu colo tá fechado. E tá aí o Túlio, né? Já casado com 2 filhas. Não, né? E olha só que incrível. Na época, você encaminhou ela para... Você fez todo o procedimento. Se não me engano, ela ganhou naquele dia, ou alguns dias depois, não lembro da história direito. Tempo depois. E não foi com você, foi com outra pessoa, mas ela lembra da doutora Vanessa, como foi um momento muito traumático para ela, né? Falaram que ela ia perder o neném e etc. Ela contou pra gente, né, que ela viu a doutora assim, novinha, loura, né? Ela falou que imaginou você como um anjo, assim, chegando para ela. Até hoje ela conta essa história, gente. E aí ela falou que assim, Deus, minha primeira neta, quando eu tiver minha primeira neta, eu quero que seja com a doutora Vanessa. Mas passou, ela perdeu o contato com a doutora Vanessa, porque foi só um atendimento. Gente, anos depois, ela procurou saber onde que a doutora atendia. E a primeira neta, que foi a Letícia, foi com a doutora Vanessa. Passaram-se anos e anos e anos. Eu casei com o Túlio. Na época, eu engravidei o meu primeiro neném e perdi. Né? Eu estava naquele processo de perder o neném, liguei para minha cunhada, que tinha tido parto com você, né? Falei assim, Gisele, eu acho que eu estou perdendo o neném, o que eu faço? Ela falou, vou te passar o contato da minha médica, que era a doutora Vanessa. Eu não era minha médica ainda, me passou seu telefone, não sei se você lembra disso, liguei para ela, olha só que intrometido, liguei para ela, não era minha médica, não tinha consulta marcada, falei, doutora Vanessa, tudo bem, meu nome é Isabela, recebi seu contato, tá acontecendo isso e isso e isso comigo, eu vim aqui a um hospital, que é até muito conhecido aqui em Belo Horizonte, falaram que querem me operar e tirar minha trompa. Ela falou, não, você não vai perder a trompa. Fique em casa, segunda-feira eu vou te atender, você vai fazer isso, isso e isso, fica em casa, fica bem, vai dar tudo certo. E passou todos os encaminhamentos para eu fazer. E aí, realmente, eu perdi, né, porque era ectópica. Tubária. E não perdi a trompa. A Ana, aí comecei o tratamento com ela, porque minha saúde estava péssima. Péssima, gente, era eu tomava 9 xícaras de café por dia. Tomei um escamo dela depois com meus exames, mas a gente cuidou, ficamos 1 ano cuidando, né? E quando eu engravidei da Ana, veio da trompa que o médico queria tirar. É verdade. Você lembra disso? Você ovulou daquele ladinho, a trompa estava perfeita, né? Depois eu olhei, fiz a revisão, depois no parto, foram cesáreas, né? E tudo perfeito, maravilhoso, né? Então, assim, fazer com amor.
fazer com amor, fazer o que assim, poderia operar? Sim, mas tem casos e casos, Sim, né? sim. Então não era o caso de operar a Bela, assim, as coisas não podem ser feitas desnecessariamente. E olhar cada paciente como se fosse você, como se fosse seu filho, Sim. como você queria que alguém cuidasse de você naquele momento, né? Eu lembro da diferença, assim, o médico que me atendeu, ele falou assim, olha, eu tenho uma agenda aqui, um horário meio-dia para te atender e te operar. Eu falei, nossa, mas me operar? Como assim? Né? Você vai fazer o quê? Ele, não, eu vou abrir. Mas como você é magrinha, a cicatriz vai ficar pequena. Eu falei, tá, mas a gente não sabe, né? Eu falei, mas e aí? Você vai tirar você vai olhar minha trompa? E aí? Ele, não, você vai perder a trompa, porque ela é muito fininha, não tem jeito de eu mexer nela e você manter. Gente, eu lembro que eu fiquei sem chão. Eu falei, como assim eu vou perder a trompa? Mas e aí? Porque na nossa cabeça, de paciente, é o fim do mundo, né? A gente tem a outra, mas acabou ali. E aí eu saí, minha mãe falou assim, eu acho que talvez seja a melhor opção. Eu falei, mas tá doida? Como assim seja a melhor opção e tal? Aí foi aí que a minha cunhada me passou o telefone, te liguei e tal, enfim, mas deu tudo certo. Né? E foi assim, péssimo. Foi péssimo e bom ao mesmo tempo que eu te conheci. Né? E deu tudo certo. E pensando nisso, teve algum episódio também, assim, que te fez querer desistir? Porque a gente sabe que tem esses casos bons e essas coisas lindas que a gente está contando, mas que não é só... Medicina não é só flores. Não. Medicina é muito difícil. Eu já tive alguns casos e não foram relacionados a paciente. Eu já tive... Na minha época de residência, eu tive um episódio muito ruim, aquele negócio da gente carimbar muito, né? Você tá com seu carimbo, você quer fazer tudo, você quer ajudar, você quer fazer... Mas nem todo mundo é honesto. Uhum. Vamos colocar assim, nem todo mundo é ético. Então, logo no meu começo, assim, de carreira, eu tive episódios com alguns médicos que eu dava plantão no SUS e que faziam coisas que não eram legais, não eram éticos, nem com a paciente, nem comigo. Então, eu falei, nossa, será que medicina é isso? Será que minha vida vai ser assim, né? Com pessoas que você acha que elas estão do seu lado, como você está ajudando, que elas vão te ajudar também, não é bem assim. Uhum. Né? As pessoas, para se safarem, elas fazem coisas bem ruins, algumas, né? Sim. Lógico que não é todo mundo, tem muita gente boa, muita gente ruim no mundo, né? Então, eu acho que teve, esse foi um episódio, eu tive um outro episódio de uma vez que eu estava de plantão e veio isso aqui na minha cabeça. Também eu era residente e que a gente, essa mãe, chegou uma mãezinha com um problema muito sério, realmente perdeu o bebê e perdeu o útero. Uhum. E eu fiquei muito abalada com isso, porque era o primeiro filho dela, a gente teve que tirar o útero, eu tive que tomar essa decisão logo no começo. E eu pensei que eu não queria nunca mais tomar essa decisão, né? Porque eu vejo, e essa pessoa é super agradecida porque eu salvei a vida dela, foi um caso muito grave de ruptura uterina e ela ia morrer se eu não tirasse. Mas era uma coisa assim, eu era residente, eu era responsável por ela, eu era responsável pelo hospital, na verdade, naquele dia, porque era assim na época que eu fiz. E eu tive que fazer, e eu vejo hoje, quando eu vejo ela, ou quando ela chega no meu consultório, eu ainda tenho tristeza disso, assim. Nossa, ela não teve o filho. Na época eu tive vontade de desistir, de obstetrícia e de ginecologia. Eu falei, não, talvez eu faça outra, porque eu não quero tomar essa decisão mais, né? Muito duro, né? E para mim, como eu sou muito sensível, e cada um me afeta, né? Essas perdas afetam a gente. Então, a gente não se torna fria, não. A gente se torna tolerante. Então, você se torna... como que eu posso falar? Em medicina, você se torna uma pessoa que tem que agir. Você não pode ficar lá e vou pensar 10 horas. É como se... eu sou uma pessoa tão calma, né? Sou super calma. Sim. O Túlio mesmo falou aquela vez assim, como pode uma pessoa tão calma?
educada, abrir a barriga de uma pessoa e sai aquele tanto de sangue. Você lembra que Ele ele falou sempre isso? fala que ela é baixinha. E aí ele falando assim que vendo ela baixinha, miudinha e toda meiga, né? E ela lá... Ele fica falando que é igual uma açougueira. Ele ficou traumatizado. Ficou impactadíssimo. Então a gente se torna essa pessoa que aquilo Age. você age. Eu preciso fazer, eu faço, né? Então eu não tenho tempo para pensar, isso já está introspectado naquele treinamento da vida, mas a gente não se torna insensível. A gente é sensível, assim, a grande maioria das pessoas, dos médicos, eles são sensíveis. Você chega em casa, às vezes você chega triste, às vezes você chora, às vezes você... É aquilo sempre que eu faço assim, eu fiz o melhor. Eu só consigo dormir depois de eu fazer, se acontece alguma coisa muito triste, assim, recapitular tudo que eu fiz. Eu falei, eu fiz meu melhor. E aí, se eu fiz, eu tô tranquila. E até hoje, graças a Deus, eu consegui fazer meu melhor. Que bom. E eu vou ser médica enquanto eu conseguir fazer meu melhor, porque eu acho que existe a limitação do ser humano, né? Então, não sei até quando, vamos ver. Estou trabalhando para isso, para ter uma longevidade melhor, né? Fazer o que eu faço realmente buscando até em mim mesma ter a melhor longevidade. Para mim, o que é a melhor longevidade? Você conseguir pensar, agir o maior tempo possível, da melhor forma possível, né? Prevenindo as doenças, as demências, as doenças neurológicas, nem todas se previne, mas a grande maioria se previne, sim. É você ter a liberdade de ir e vir, né? Com suas próprias pernas, seus braços. Sim. Então, enquanto isso, a gente consegue fazer essa medicina que a gente quer. Legal. Né? Eu tenho consulta com ela dia 30. Oba, é sempre justamente bom, para fazer esse check-up aí, para eu conseguir andar com minhas próprias pernas, né? Para conseguir ser saudável. E isso é muito engraçado, assim, a maioria dos médicos que são mais tradicionais, né? Eles olham os exames de uma forma comum. Diferente, né? Com você eu aprendi a olhar exames de um outro jeito, né? Que é um jeito mais específico, mais detalhado. Né? Quando eu faço meu exame de sangue, eu já bato o olho ali, eu já vejo, falo assim, vou tomar sermão da doutora Vanessa. Porque eu vejo ali aqueles parâmetros. Quando a gente está bem no limite, gente, não é bom, né? Eu sempre falo assim, olha, tem coisa que é bom você estar acima do limite, tem coisa que é bom você estar no limite superior, inferior ou na média, assim. E os médicos mais comuns, tradicionais... você está no limite, e aquilo é um limite que é mundial, assim, não é para a população brasileira, é individualizado. E não necessariamente aqueles exames eles tão bons, né? Não é porque, às vezes, vamos pensar, dá um exemplo aqui para eles. A vitamina D. É uma grande... Todo mundo sabe de vitamina D. Então, a vitamina D, se não me engano, é de 20 a 40 ali. Limite máximo é 40 e 20 é o mínimo. Perto de 20, tá muito ruim. Mas o médico tradicional estaria ok. Não, tá bom, você não precisa tomar. Acima, perto de 40, tá bonzinho. É um tipo, a vitamina que na mulher, e dependendo da idade dela, então vamos colocar geral para a sua idade, vocês que são jovens, né? Entre 40 e 60 seria o ideal. É raro a gente pegar uma mulher na sua idade entre 40 e 60, na gestação, então, né? Que o consumo é grande. Então, são detalhes, né? E uma consulta, por exemplo, não dá. Assim, quem faz uma consulta de 15 minutos vai ver o quê? Vai conversar o quê? Vou saber o quê da sua vida, né? E sua vida faz parte da sua saúde. A rotina, minha alimentação. Sua rotina, sua alimentação, o que você pensa. Nós somos um só. Não é só a cabeça, não é só a parte genital, não é só uma mama, não é só um coração. É tudo, né? Então... Tá vendo, gente? Gente, se você tá assistindo esse episódio e não virou fã dessa mulher, você tá podre por dentro. Não, sério, você pode assistir. Levanta, desliga o seu YouTube e fala assim, não, eu sou frio mesmo, eu sou um tosco. Porque não tem jeito, tão vendo? Olha só, ela é fofinha, gente, ela é toda bonitinha. E não tô falando isso por causa do episódio, não. Ela sabe que eu acho isso dela mesmo, né? Mas enfim, vamos continuar. E o mesmo de você. Ela é uma fofa, gente. Não, eu falo que eu queria
tanto fazer Enem só para ter aula com a Bela. De vez em quando eu entro, ela tá ao vivo, eu fico lá. Falei, gente, acho que eu vou aprender um pouquinho de português. Que bom, fico feliz, né? Então, ó, deixa eu só ver aqui, me situar ainda nas perguntas, porque a gente acaba saindo das perguntas, gente. Ó, mas falando das dificuldades, né? Agora jogando para a vida dos meninos aqui, ó. Você acha que o mercado, ele tá mais difícil para quem está se formando agora, assim, no sentido de saturado? Até virou meme um tempo atrás, falando que médico ia virar Uber, né, que não tinha vaga para médico mais, etc. Ou você acha que quem está se formando é que está mais difícil para o mercado? Ficou filosófico isso, né? Ficou. Gente, vocês entenderam? Deu para entender? O mercado está saturado. Tem muito médico formando. Muito médico formando, não vai ter vaga para muitas escolas. Médico, muitos, né? Hoje em dia tem o Ramon, vai ter um episódio que vai sair em breve. Ele falou um nome, ele inventou um nome de uma faculdade que eu achei engraçado, é como se fosse tipo assim, Unisquina. Unisquina, maravilhoso. Você faz na Unisquina ali e forma. É. Né? Então tem uma faculdade a cada esquina mesmo, a gente sabe disso, pagou, passou, né? Mas também, assim, você tem visto essa geração um pouco mais difícil? Eu tenho visto, infelizmente. Tem várias universidades, não estou falando se uma é boa ou outra é ruim, a gente é assim... Não é o título da faculdade que faz o médico. Não é o título da faculdade. Você pode não ter passado no Enem por vários motivos, né? Inclusive porque não fez redação com a Bela, mas às vezes porque fica nervoso. Sim. Não é? Tem muita gente que não consegue fazer prova, né? Um conselho, gente. Não fiquem nervosos. É só fazer, não fiquem nervosos, porque tem todo ano, vai fazer de novo. Sim. Fica calmo, você tem 30 né? anos pela frente da medicina. Estuda, assim, e uma coisa importante, assim, médico não sabe escrever, né? Então, acho que, gente, independente de tirar 1000, aprendam a escrever, aprendam a fazer um texto, né? Aprendam português. Mas eu acho que o mercado é muito bom. Então, se você for bom, você vai ter espaço. E a gente tem que aprender também que não existe só espaço nas grandes cidades, né? Existe espaço hoje porque o mundo é globalizado. Então, eu acho que cada vez mais as cidades de interior também, legal, desde que você permaneça estudando, desde que você permaneça atualizado, se especializando, vai ter mercado para todo mundo. Eu só acho que quem está formando não está preparado para o mercado. Uhum. A grande maioria. Mas você que está escutando isso, você pode fazer diferente. Né? E sempre, os meus estudantes de medicina que eu converso, eu falo, faça diferente. Escolha aquilo que você gosta. Se você fizer aquilo, assim, você pode fazer, clínica médica não dá dinheiro. Dá. Se você fizer aquilo com maestria, se dedicando, fazendo o seu melhor. Dermatologia estética que dá dinheiro. Nem todo mundo. Se você não fizer seu melhor, não vai ganhar dinheiro. Anestesista dá dinheiro. Se você não for um bom anestesista, você não vai ganhar dinheiro. Né? E ainda corre risco. Se você não for um bom ginecologista, mas se você for bom, você vai ganhar dinheiro. Sim. E se você for disponível. E o que eu vejo hoje muito que como os estágios das outras profissões são remunerados, isso não acontecia, e hoje também da ginecologia obstetrícia, da medicina, eu vejo que os estudantes estão querendo só assim, ganhar um pouquinho de dinheiro. Gente, aquilo não é nada. É melhor você não ganhar dinheiro e aprender, né?
E ter uma referência, ter uma indicação. Você ter referência, fazer seu network, você não tem uma pessoa que eu fiz, nenhum médico que eu fiz estágio que encontra comigo e lembra do que eu fazia. Eu lá correndo no hospital, pegando esperma de marido, pegando óvulo de mulher para fazer. É isso que eu falei, assim, urologia, eu não ia fazer urologia, mas eu queria ver como fazia, porque de alguma forma eu aprendi alguma coisa ali. Até hoje, né, isso serve para mim, como é que eu lido com as mulheres, né? Com os maridos das mulheres, né? Como é que eu vou ajudar de alguma forma? E eu ajudo muito os maridos também, né? Sempre tem um probleminha, eles me perguntam. Então, se eu não tivesse feito isso anteriormente, e assim, de uma forma sempre... para mim, eu estava ganhando muito mais do que qualquer salário mínimo, né? Lógico que tem gente que precisa, né, Bela? Sim, a gente entende isso. Mas mesmo que você esteja num lugar remunerado, faça além daquilo que eles estão te pedindo. Eu ia falar isso aqui agora. Faz mais. Porque às vezes o estudante, ele até precisa mesmo, né, daquele salário, ele precisa se manter, hoje em dia com FIES, né, eu sempre conto o caso da Thaís, minha aluna, filha de faxineira, né, foi fazer FIES e ela trabalha como cuidadora de idoso, animadora de festa de criança, ela tem um outro tarefa também que ela faz para conseguir pagar o FIES dela, né, que bacana. E é difícil a vida dela. Só que mesmo assim ela faz mais do que obrigação na faculdade. Né? Ela faz estágios não remunerados, ela pega uma cirurgia ali, ela pega um negócio ali só para ela aprender e fazer o networking dela e conhecer pessoas. Né? Na minha época também eu fazia isso. Eu estava contando esses dias para o Túlio, né, um caso engraçado. Eu tinha acabado de casar, eu casei no meu último período da faculdade e consegui estágio num cursinho aqui de BH. O estágio era R$400, gente. E a redação a gente ganhava R$1,50 por texto. Gente, R$1,50 por texto, pelo amor de Deus. Né? E eu pegava 200 textos para corrigir por semana, porque eu estava recém-casada, queria dinheiro, eu precisaria daquilo? Não, porque o salário do Túlio já conseguiria manter a gente. Mas eu pegava, e até para ter prática também de texto. E aí eu lembro que um dia, eu estava em casa, a gente morava no bairro Tupi, muito longe de tudo, uma periferia aqui de Belo Horizonte. Me ligaram e falaram assim, Bela, surgiu uma vaga, o professor faltou, no cursinho de contagem. Você quer? Eu falei, quero. Lógico, a gente estava assistindo série, gente. Eu estava com um horário vago a tarde inteira livre. Falei, quero. E aí ele falou assim, o coordenador do cursinho, mas é lá em Contagem, e você tem que estar lá daqui 30 minutos. Falei, como assim? O Túlio estava trabalhando, liguei para ele, falei, amor, surgiu um horário para eu dar aula lá no cursinho de Contagem, o que você acha? Ele, tô indo aí te buscar agora, fica pronta. Gente, arrumei, eu sempre ficava com aulas prontas, né, no meu material, porque vai que surgisse uma oportunidade. E a gente foi, eu lembro dele dirigindo o Palinho, cortando o BH. Eu falei, gente, chegou. Casei com o homem certo. Chegou? Cheguei no horário da aula, já cheguei esbaforida, porque por causa do horário, os meninos já estavam esperando, a sala lotada de menino, sabe? É como se fosse cinema, né? Com aquele degrauzinho assim. E aí eu tensa, novinha, com o microfone, morrendo de vergonha, e já cheguei entrosando com os meninos e tal, porque como eu era tímida na época, eu vestia um personagem, né? De zoeira, de brincar com os meninos, porque essa zoeira, gente, esconde a nossa timidez, né? E aí brinquei com os meninos e tal, e aí eu falei assim, no final da aula, gente, esse aqui é meu @ do Instagram, me sigam lá. Eu lembro que um tanto de aluno começou a me seguir, e isso vai fazendo o nosso nome. Nossa, e isso, gente, e eu lembro que eu ganhei R$20 a aula. Não deu para gasolina. Mas valeu a pena. Você aprendeu, o que você fez, o tanto de aluno que você ganhou ali depois, né? Eu lembro de voltando uma pergunta que você me fez lá, assim, o que te fez chegar até aqui? Isso. Sim. Né? Fazer o a mais. Conheci várias pessoas, eu trabalhava demais, eu era pau para toda obra, eu ia, todo mundo que me Vanessa, você pode vir aqui no hospital? Posso. Você pode olhar paciente para mim amanhã? Posso. Às vezes não podia, né? Várias vezes tive que desmarcar a viagem, tive que sair correndo com o menino, deixar a neném no carrinho, lá do lado da enfermeira, olha, vou olhar paciente ali para o médico tal. Isso me fez ter vários contatos influentes na minha vida,
em momentos que eu precisei dessas pessoas em algum momento para dar uma aula, para fazer alguma coisa, eu tive essas pessoas do meu lado. Então, isso fez a diferença na minha vida. A indicação que você foi recebendo também, né? Legal. Foi muito legal. Então, o que me fez chegar também até aqui, ser a mais. Fazer mais do que a obrigação, né? E eu tenho reparado isso, assim, a geração mimimi, né? A geração do básico, os estagiários que a gente contrata na empresa, sabe assim, não são todos, mas, sério, de uma leva que eu faço de entrevistas e de treinamento com uns 20, gente, eu consigo tirar um. Sabe? E assim, querem fazer só o básico. São 20 textos por dia. Eles corrigem 20 textos por dia. Não corrige 22, não. Sabe? Para destacar 20. Você fala, que isso? Que loucura. Né? Como é que vocês acham que eu vou subir essa pessoa de cargo na empresa? Não vou. Né? Eu lembro que assim, eu sempre corrigia a mais. E os que estão comigo hoje em dia, eles fizeram a mais. Sabe? Eram proativos. Isso, ser proativo. Essa gente, geração na faculdade, não é proativa. Não cai do céu. Gente, não cai do céu. E você não precisaria, porque você tinha uma condição boa de vida. Não, tinha uma condição boa de vida. Se fosse falar assim, eu preciso. Não. Você poderia ter o seu consultório, atender tranquilamente, fazer o básico. Você estava bem, mas você nunca fez o básico. Você fez muito mais, né? Eu tenho pacientes de quando eu era residente ou quando eu era estagiária. Então, como eu tinha uma condição boa de vida, eu ganhava um salário mínimo na residência, gente, não era estágio, eu já era médica e eu dava plantão, sei lá, uns 3, 4, de 24 horas por semana. Já era médica, já tinha filho, mas eu tinha uma condição de vida razoável para boa. Eu me lembro de pagar medicamentos para as pacientes do SUS, que não podiam comprar. Eu pagava anestesia, porque anestesia no SUS, na época, as pacientes tinham que ganhar neném sem anestesia, a não ser que fosse cesárea. Então, parto normal era sem anestesia, não tinha outra opção. Então, Ou pagava. E tinha o médico, pagava. Então, eu lembro que eu gastava, tipo, que eu ganhava no mês, eu gastava em um plantão. Pagando as coisas para os pacientes. Mas que bom que eu pude fazer isso por elas, assim. Né? Pacientes de primeiro filho, pacientes mais novinhas, que, sabe, que não tinham condição. E isso foi muito bom, assim, porque essas pacientes, a vida, gente, é um ciclo. Como sua sogra me indicou você, né, sua cunhada e outras pessoas vieram através de vocês, né? Várias vieram através dessas mulheres que, assim, de algum momento, eu recebo no Instagram sempre, doutora, eu sou sua fã há 30 anos, né? Você fez meu parto há não sei quantos anos, você me ajudou com medicação há não sei quantos anos, então... isso é muito bom, né? Isso volta para você. O que você faz a mais vai voltar para você. Sim. E se você faz o básico, aí realmente vai rodar de Uber. Vai rodar de Uber. Então, vamos lá. O mercado é bom para o médico? É bom para o médico. Vocês que vão fazer medicina, vocês vão ter mercado, vocês vão ganhar dinheiro se vocês quiserem, né? Se vocês se esforçarem para isso, mas não é fácil. A vida do médico não é fácil. Eu sei que é um sonho. Sim. Por que você vai fazer medicina? Eu tenho 3 filhos, então eu pergunto para todos, por que você vai fazer medicina? Tia, porque eu vou ser igual a você. Ou eu quero ganhar dinheiro. Sim. Né? Eu quero ganhar dinheiro. Não é a resposta certa. O dinheiro vem. O dinheiro vem em todas as profissões. Demora. Sim. Em todas as profissões, ele é uma construção. Não acha que você vai formar e ganhar muito dinheiro, né? Você vai formar, você vai ganhar dinheiro razoavelmente bem, que realmente é uma profissão que não falta emprego. Sim. Se você for bom. E o salário é maior do que a maioria. O salário é maior que a maioria. A estabilidade financeira vai ser maior. Eu ia até finalizar, né? A última pergunta era um conselho para você dar para as pessoas, mas você já está dando. O conselho já está sendo dado. Então, não é fácil, mas é bom demais. É bom demais. Façam, se você realmente gosta. Entra na faculdade, sente aquilo que você quer.
faça o a mais sempre na faculdade. Experimenta, né? Faz Experimenta, estágios, faz. É uma coisa que eu estou me lembrando, assim, umas coisas que eu fiz na minha vida maravilhosas que me fizeram chegar até aqui. Eu lembro que eu entrei no meio da faculdade, fazia estágio, estava no meio da faculdade, era casada. Eu falei, eu quero ser a melhor médica de mulheres que vai ter. Não sou, tá? Mas eu queria ser. E eu fui para a Santa Casa, eu implorei um estágio lá, não remunerado. Não tinha estágio, não tinha vaga. Eu falei assim, eu quero só seguir, eu quero ficar aqui seguindo vocês. Gente, eu trocava até roupa de cama na enfermaria de mulheres para aprender. Legal. Como que era isso. Eu trocava fralda delas, eu pedia enfermeira para... Os estagiários ficavam lá prescrevendo, fazendo um monte de coisa. Eu, como não era oficial, eu tinha que fazer o trabalho... Pesado. Mas... aprendi muito mais que todo mundo, porque eu fui lá, aprendi a pegar veio, aprendi a dar medicação, aprendi a sair atrás do médico, sabe? Daqueles que saem com caderninho anotando. Grey's Anatomy. Foi bem assim. Então, não é fácil. Não é fácil, você vai ganhar, você começa ganhando bem, mas se você não for muito bom, você vai ficar na mesma. Estagnou ali. Estagnar naquele bem. Que é bem. É bem para um recém-formado, mas não é bem para mim, que tem outros sonhos, né? E a gente estava conversando dos sonhos. Então, onde eu sonharia estar? E eu coloquei isso outro dia no meu Instagram, assim, se eu tivesse que voltar, faria tudo de novo. Faria tudo de novo para estar onde eu estou. Porque os meus sonhos são esses, né? Cada um tem um sonho. Você tem um sonho de ser milionário, de ser médico, você vai ser milionário, ser médico, desde que você se dedique a isso. Sim. E você vai ter campo, tem campo para todo mundo. Mas não é todo mundo que vai formar que vai ter esse campo. Né? E é isso, assim, a gente tem falado nessa terceira temporada do BelaCast justamente sobre fazer o seu melhor, ser 1% melhor a cada dia, né, e ser destaque. Porque eu acho que vocês têm percebido isso. Todas as pessoas, todos os convidados que eu trago aqui, né, que eu convido para vir para cá, são pessoas de destaque, são estudantes acima da média, são profissionais acima da média. Porque é isso que eu desejo para você. Se você colocou como meta de vida medicina, entenda o motivo pelo qual você quer a medicina. Porque aí o processo ele vai ser mais... fácil, palatável. Ele vai ser... Você vai suportar o processo, né? Que é um processo árduo. A faculdade de medicina, eu acho que como a faculdade de letras não deve ser uma faculdade boa, no sentido de você gostar de aulas teóricas, né? Você fala, ai, que delícia essa aula aqui. Não, porque não é o mercado, né? Você imagina o mercado de trabalho, você imagina atendendo um paciente, né? Lógico que ali é a realização do seu sonho, mas... o período da faculdade ainda não é ali a concretude do que você quis. Mas mesmo assim, no mercado de trabalho, quando você chegar lá, você vai falar assim, nossa, é muito mais difícil do que eu imaginava. Mas vale a pena todos os dias, porque você está construindo, né, aquilo dali. Corrigir redação dos meus alunos, né, dar a mesma aula, às vezes, todos os dias, é bom? Não. Mas ver a carinha dos meninos aprendendo aquilo dali, né, e eles sendo aprovados no curso dos sonhos, aquilo ali é bom. Né? E eu imagino que para você atender várias pacientes ao longo do dia também não é algo assim que você fala, ai, que delícia, né? Tô cansada, tô exausta, mas ver a carinha das pacientes, tendo as dúvidas sanadas, aquilo dali é o que vale a pena. Você falou de personagem, né? Quando você entra, e eu falo muito isso, assim, parece que eu me transformo, assim. Eu sou uma pessoa, eu sou a mesma pessoa sempre, mas eu falo que naquele momento, às vezes eu tô tão cansada. Hoje foi um dia que eu falei, que eu cheguei no consultório muito cedinho, depois de fazer ginástica, e eu falei, nossa, hoje eu tô tão cansada, porque eu atendi ontem tanta gente, mas eu me transformo e que não é pesado. Sim. Exatamente, o que você falou assim, quando você pensa assim, nossa, eu vou dar um monte de aula. É cansativo, você fala, ai, vou dar. Mas e na hora que você tá lá? Não, gente, é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Na hora que eu tô na frente de uma paciente, é a melhor coisa do mundo. Na hora que eu tô fazendo um parto
Para mim, aquilo ali é o máximo, tá ali, né? Na hora que eu tô... Você ouve o chorinho do neném. Ai, coisa mais deliciosa do mundo. Então, na hora que eu tô na frente do paciente, aquilo ali... gente, tudo desaparece da minha vida. Eu posso estar com o maior problema do mundo. Eu tive várias vezes na vida problemas. Então, quando você me perguntou quando desistir, quando eu quis desistir, assim, gente, isso passou rapidinho. Esses momentos, assim, eles passaram rápidos, porque o restante era muito prazeroso para mim. Então, chegar até aqui foi um caminho difícil, mas de muito prazer também, de muita coisa boa, de muito aprendizado. Me transformei na pessoa que eu sou hoje, né? A gente cada dia que a gente vive, né? E trabalhar, para mim, não é uma coisa pesada. Sabe quando as pessoas falam assim, vou trabalhar hoje. Segunda-feira. Nossa, segunda-feira para mim é uma coisa leve. É uma etapa da minha vida, assim, eu adoro estar ali, eu adoro estar fazendo aquilo. E é isso. E que te abriu portas, né? Para conhecer tanta gente legal, para poder viver a vida que você vive hoje em dia. Sim. Né? Viajar, ter os seus filhos, né? Ter proporcionado as coisas que você proporcionou para os seus filhos. Né? E assim, é muito legal. Eu acho que viver a vida que vale a pena viver é justamente sobre isso, assim. Alguém tá me ligando, gente. Por quê, né? Propaganda. Com certeza, aqueles anúncios que você atende e fala, oi, posso falar com fulano? É uma foto de inteligência artificial. E quando você não atende, recusa, vocês já viram que aí vão ligando, passa, você fala, né? meu Deus do céu. Só um PS, assim, uma observação que ninguém perguntou, ninguém quer saber. Uma amiga minha processou uma dessas operadoras e ganhou. Nossa, bom saber. Porque ligavam tanto e ela alegou danos morais, porque aquilo estava tirando ela do sério, estava estressando ela, às vezes ela estava dormindo e ligavam, às vezes ela estava em reunião. Olha só, estou num podcast e estão me ligando. Vou processar e vou ganhar, estão vendo? É mesmo. Mas enfim, olha, e me fez esquecer o que eu estava falando. A vida que vale a pena viver, sim. Né? Então, os meus sonhos, assim, aí o Túlio me perguntou assim, mas como é que você consegue? Ao mesmo tempo, você viaja pra praia, tem uma casa na praia, é uma delícia, era um sonho de vida que eu tinha. E viver esses momentos de lazer, assim, de fazer esporte aquático, né? Meus filhos já cresceram, então já passei dessa fase que você tá. Então, eu tenho mais liberdade, tenho muito mais liberdade. E a medicina contribuiu para isso também, medicina, né? Com certeza. Não estaria aqui, né? Se não fosse medicina, assim, poderia ter outra profissão, mas eu acho que eu não seria tão feliz, né? Sim. Então, tá aqui hoje, além de ser um prazer estar com você aqui, é um prazer estar vivendo isso, estar vivendo esse momento de vida, agradecer por tudo que aconteceu antes na minha vida, né? Tudo me trouxe até aqui. Isso é muito bom, né? Que bom. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E assim, em todos os episódios eu falo, esse episódio aqui foi o mais incrível. Mas esse daqui, sério, ele tem um carinho muito... Assim, tem um valor muito grande para mim. Porque fez meus 2 partos, é minha amiga e é uma pessoa incrível. Né? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e deixe o seu like. Se você ainda não segue a doutora Vanessa lá no Instagram, vou deixar as redes sociais dela aqui, vá seguir ela. Tem o canal do YouTube dela também, tem muito conteúdo de ouro. E vai ter muito conteúdo também em breve, várias novidades que eu tô sabendo, porque eu conheço a vida dela no off. Né? Sei de várias novidades da vida dela e acompanha lá para vocês também conhecerem. E é isso. Obrigada, Bela, por estar aqui. Beijo. Tchau. Tchau.